Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que essa plataforma sempre te avise quando nós estivermos no ar. Comentem, porque isso se chama engajamento. A primeira coisa nessa mensagem de hoje, eu quero deixar claro, é que nós, da Graça, cremos que a Bíblia está totalmente cumprida e as profecias também estão cumpridas. Por isso que cremos em uma escatologia consumada. Nós não estamos futurizando nada, em graça não se futuriza. Todas as coisas estão cumpridas. E hoje vamos dar prosseguimento a estas mensagens sobre o fim dos tempos, aquilo que a Bíblia anuncia, né? Vimos então na primeira parte dessa mensagem, estamos na segunda parte, e falamos sobre o arrebatamento. E chegamos à conclusão que ela aconteceu no mundo espiritual. Porque a própria palavra diz que ele, Jesus, viria como um ladrão na noite. E a primeira vinda de Jesus em um corpo de carne foi o ponto de partida para se iniciar o fim daqueles dias. Por esta razão, o teor das mensagens de Jesus de Nazaré, quando andou entre os homens, era visando o juízo de Deus e a sua vinda. E ele deixou claro que a sua vinda, a vinda do seu reino, iria trazer juízo e justiça à terra. Não seria vista de modo visível. E os fatos do ano 70 depois de Cristo, não é 1970, pessoal, é 70 depois de Cristo, é a maior prova que este juízo já está consumado. Quem não viu a primeira parte, onde eu falei sobre arrebatamento, se você não viu, veja hoje mesmo, tá? Veja para que você acompanhe o raciocínio que nós vamos tecer aqui nessa segunda parte. Afinal, se cremos na escatologia consumada, temos que falar que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Mas onde aconteceu? E quais as provas que temos para dizer que isto aconteceu? Vocês estão preparados? Graça neles! Bom, primeiro, antes de começar essa mensagem, precisamos entender o que é ressurreição, porque hoje o sistema religioso praticamente confundiu a mente de todos. Ressurreição, para nós, é o corpo glorificado. Essa é a promessa, ter o corpo glorificado. Veja o que Paulo diz sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Veja, sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos, o que é a tenda que habitamos? Aqui fala do nosso corpo de carne. Neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, ou seja, a glorificação, os nossos corpos sendo transformados, glorificados. Uma habitação eterna no céu. Então, essa é a promessa bíblica. A ressurreição é isso. É quando recebemos o corpo glorificado. Hoje, para nós, estamos depois do ano 70, onde se consumou, onde aconteceu a vinda de Jesus, o nosso corpo ele já está glorificado, o nosso espírito está vivo. Nós, ao morrermos, não precisamos esperar mais nada, automaticamente recebemos o corpo glorificado. E para aqueles que viveram antes do ano 70, foi diferente. Como Jesus também foi diferente. O próprio Senhor Jesus, ele voltou. Ele não voltou num corpo glorificado, ele voltou num corpo restaurado. Porque ele tinha coisas a fazer ainda naqueles dias. Por isso que ele ficou 40 dias entre lá os discípulos e todos aqueles que eles amavam. Agora, por que ele foi diferente? Primeiro, Jesus fez uma promessa. Jesus falou que antes de ir ao céu, ele iria aparecer aos seus discípulos. Que aqueles discípulos estavam numa situação muito difícil. Porque estavam atemorizados pelo que aconteceu, com medo. Então, era preciso que o povo visse, aquele povo visse Jesus ressuscitado, para que desse ânimo, para que eles pregassem, continuassem a pregar que a vinda do reino estava próxima. Foi por isso que era como se fosse um start. Jesus deu start ali para todos. Então, ao verem Jesus, aqueles homens que estavam apavorados, precisariam o quê? Do ânimo para anunciar a vinda do reino de Deus. Então, Jesus falou que iria estar com ele e cumprindo isso aí. Então, o cumprimento de que Jesus era o Messias de Israel, o prometido de Deus, até para nós nos dias de hoje, imagina só se na Bíblia não há relato da aparição do Senhor Jesus, iria ficar algo vago. Então, para autenticar, foi preciso que Jesus ressuscitasse dos mortos com um corpo transformado ali, não glorificado, um corpo modificado, para que assim desse start aí ao que nós vemos hoje
do Evangelho, da vinda do reino de Deus. E hoje, o que nos move neste mundo é saber que ele apareceu dos mortos, sendo que o corpo de Jesus ainda não estava glorificado. Então, a ressurreição dos mortos é o cumprimento do corpo glorificado, é a promessa do corpo glorificado. E Jesus ressuscitou antes da vinda do reino, porque a vinda do reino só se consumou no ano 70, depois de Cristo, o reino espiritual. Você sabe por quê? Porque Cristo é a primícia de Deus. Ele foi o primeiro a ter um corpo glorificado. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Romanos 8, 29 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro entre todos os que receberiam posteriormente no ano 70 os corpos glorificados. E que foram os que ressuscitaram na segunda vinda de Cristo. Tá difícil, abençoado? É o seguinte, de Adão até o ano 70, todos os que nasciam, os filhos de Deus que nasciam nessa época, nasciam sob o poder do domínio da morte. Eles, ao morrerem, eles não tinham o seu corpo glorificado, eles estavam mortos. Foi por isso que Jesus veio para se cumprir isso, para que ele ressuscitasse, arrebatasse aqueles que fossem dele e automaticamente desse o corpo glorificado, porque essa era a promessa. Então, estes que morreram no antigo pacto, foi por aí, tá bom, querido? E a nossa ressurreição, André, de repente você pergunta assim, né? Agora é assim, não temos que esperar Jesus voltar, ele já voltou. Aqueles antes da vinda de Jesus tinham que ficar esperando, nós não. Então, quando morremos, somos logo transformados, ou seja, o nosso corpo fica glorificado. Tá bom, André, você falou dos mortos. E aqueles que estavam vivos naquela época, naquele tempo? Porque eles nasceram sob a lei ali, quando Jesus estava passando sobre o ano 70. Queridos, esse período foi conhecido como o período de transição entre os pactos. Os pactos, os dois estavam vigentes. Aqueles que atravessaram a cruz e aqueles que nasceram até mesmo antes ali, depois um pouquinho do ano 70. Então foi assim. Os mortos antes do ano 70 tiveram que esperar a segunda de Jesus para serem resgatados da morte. E depois do ano 70, nós já nascemos livres da morte, livres da lei. E estamos esperando o quê? Se cumprir o nosso tempo aqui para assim herdar o corpo glorificado. É bom entender que o arrebatamento é espiritual. É muito bom saber disso. O arrebatamento foi no âmbito espiritual. Isto quer dizer que aqueles que estavam lá sob o poder da morte, a segunda morte, que eu tratei isso aí no primeiro tema, foram o quê? Resgatados, sendo ressuscitados e recebendo um corpo glorificado. E isso se deu no mundo espiritual. Agora vamos analisar o verso que eu li lá no primeiro tema, na primeira parte, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E vamos entender isso aqui de novo. Diz ali, olha, quando for dado o sinal, qual seria o sinal? Da vinda de Jesus. A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Quem eram os que morreram em Cristo ali? Aqueles que vieram até o ano 70. Então, o arrebatamento, a vinda do Senhor, veio para estes, os do antigo pacto. Então, o mesmo Senhor que descerá do céu, aqui é um sentido espiritual. Tá ok, abençoado? Então, tá bem claro isso? Agora vamos entender versículo agora 7, onde Paulo fala de uma outra coisa que o sistema simplesmente adulterou em seus pensamentos e doutrinas. Diz ali, olha, depois nós, faço uma ressalva aqui, Paulo estava falando aos daquela época, os que estavam vivos depois da ressurreição, e estavam o quê? Esperando a volta do Senhor. Nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados. E neste caso aqui, Paulo estava falando para aqueles dias, para aqueles tempos. E estes arrebatados, este arrebatamento, também se cumpriu. Porque eles, aqueles que estavam lá, inclusive Paulo, ainda estavam sob o poder da segunda morte. Seus espíritos estavam opacados, condenados à segunda morte, até que houvesse a vinda de Jesus, onde a morte seria tragada e seus corpos automaticamente seriam ressuscitados. Então, a ressurreição foi também para os vivos, só que no âmbito espiritual. Vocês estão conseguindo captar a mensagem? Paulo estava falando para aqueles que estavam entre a cruz e o ano 70.
Todos os que nasceram do período da queda do homem até o ano 70 depois de Cristo precisariam ser arrebatados do poder da morte. Somente depois do ano 70 é que se transformou. Hoje nós nascemos imortais, sujeitos à primeira morte. Quando passarmos da primeira morte, automaticamente recebemos o corpo glorificado. Então, com a morte da morte, nós hoje, novamente eu falo, já nascemos livres de tudo isso, porque o Senhor já veio e já fez uma obra completa. Agora vamos analisar isso aqui, olha. E todos nós o quê? Juntamente com eles, sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. O que quer dizer isto, abençoado? Ao encontro do Senhor nos ares. A primeira coisa que nos vem à mente é que, por causa do sistema religioso, é que iremos flutuar ao encontro de Jesus. Como muitas gravuras que os abençoados mostram aí, é só vocês pesquisarem no Google, coloca assim, arrebatamento. Vocês vão ver a quantidade de figuras de pessoas parecendo corpos sendo arrebatados para o céu e ali, no entendimento, indo ao encontro do Senhor nos ares. Sendo que aí, não é isso que quer dizer flutuar aos ares, ir aos ares. Precisamos analisar e obedecer o que está escrito no original. O original aí de ares, que é uma palavra em grego chamado aer, e quer dizer o ar mais baixo, mais denso, ou seja, onde nós respiramos, onde é possível se respirar, esses ares aí está falando o quê? Que é onde nós habitamos. Porque quanto mais baixo nós estamos, mais denso é o ar, com maior quantidade de oxigênio. Ao mesmo tempo que quanto mais alto você for, mais escasso fica o ar, fica menos denso. Vocês estão entendendo? Então esse texto está se referindo aqui onde estamos sobre a terra. É aqui na terra. Seus pés estão nos ares mais baixos, que é onde você respira melhor. Então esse encontro se deu onde? Esse encontro se deu onde? Aqui, onde estamos. Só que aqui, para aqueles que estavam lá, para aqueles que não morreram no ano 70, aqueles que passaram do ano 70 para novos céus e nova terra. Então esse encontro se deu onde? Aqui. E Paulo diz o quê? Nós, os que ficarmos vivos, estava se referindo àqueles homens ali. Iremos o quê? Encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esse encontro foi aqui mesmo. E vejam que eu fui no grego, respeitei o texto como foi escrito. Eu não tirei nada daqui. O texto está claro. Nós, os que ficarmos, Paulo está se referindo ali, naquele tempo, especificamente. Agora, a religião não respeitou isso aqui. Simplesmente leram, omitiram o grego. Omitiram o ano 70, que foi um fato importante acontecido naqueles dias. E depois disto, depois do acontecimento do ano 70 depois de Cristo, os israelitas ficaram por aí, vagando por toda a terra. Eles se perderam. Hoje eles não conseguem nem mais identificar a sua genealogia, não sabem a qual tribo pertencem, e muito menos os seus antepassados. E o sistema religioso nega isto. O sistema futuriza as coisas, a volta de Jesus. Eles ainda estão com o pensamento antes da vinda de Jesus. E hoje se tornou o quê? Fonte de renda para aqueles que ainda estão lá submetidos ao sistema religioso. Hoje eles não têm como se defender. Porém, com as mensagens de graça, mensagens poderosas iguais a esta, que é direcionada para você, que é a igreja, a verdadeira, isso está te dando base. As revelações em graça são revelações que têm base bíblica, têm base histórica, têm base textual. Respeitamos as línguas em que ela foi escrita. Olha, eu fui lá ver o que significa esses ares. Até o nome de Jesus foi alterado, foi se transformando, se transliterando. O nome de Jesus certo é Yeshua. E temos que saber disso. Ainda que pela tradição continuemos a chamar Yeshua de Jesus. Mas o povo tem que saber disso. E o que é isso? Correção de Deus para as nossas vidas. E essa correção de Deus hoje foi sobre o corpo glorificado. Então vocês estão entendendo? Vou fazer aqui uma breve síntese para nós encerrarmos essa mensagem. Todos aqueles que foram ressuscitados até a segunda vinda de Cristo, ou seja, de Adão até o ano 70 depois de Cristo. Porque eles estavam sob o domínio da morte, estavam mortos em sepulturas. Assim, todo filho de Deus que nascia naqueles tempos,
nasciam com seus espíritos mortos, inoperantes. Viviam nessa terra e eram mortais, porque estavam submetidos à segunda morte. Vocês estão entendendo? E eles, quando passavam dessa vida para a sepultura, morriam, eles ficavam aguardando o tempo da vinda do Senhor. E o Senhor voltou. Ele voltou com o seu reino, com grande alarido e voz de arcanjo com trombetas. Ele ressuscitou os mortos, arrebatando, arrancando da mão da morte. Porque Cristo venceu a morte. E quando Cristo venceu a morte, os despojos desta guerra eram seus filhos, que esperavam a volta do Senhor. Quando o Senhor volta em seu reino, ele ressuscita os mortos. E estes mortos se vestem do corpo glorificado. A promessa, aqueles que estavam vivos naquela época, quando chegou o ano 70, tiveram também o encontro do Senhor nos ares, aqui na terra, e com seus espíritos sendo ressuscitados. Eles passaram de mortal à imortalidade. E hoje nós já nascemos não condenados à segunda morte, já nascemos imortais. Nosso corpo humano, ao passar da primeira morte, receberemos o corpo glorificado prometido pelo Senhor. Para terminar, vamos ler com os olhos iluminados a passagem de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, que diz: Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E ali estava o quê? Sendo revelado esse mistério, que é daqueles dias. E Paulo dizia que nem todos morreremos, porque muitos, os que estavam ouvindo a Paulo, não morreram antes do ano 70, passaram. Esses sim precisavam ser transformados. Vocês estão entendendo? Versículo 52. No momento, olha aí, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, aqueles que estavam lá, seremos o quê? Transformados. André, nós não seremos transformados? Não. Já nascemos na imagem real das coisas. Isso aqui se deu ali na volta do Senhor no ano 70. Os mortos e aqueles que não morreram, eles tiveram esse resgate na volta de Cristo. Versículo 53. É necessário, está falando para aqueles de lá, ainda não saiu do contexto, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Olha o que o Senhor estava anunciando para aqueles dias. E hoje, nós que nascemos no reino de Deus, já nascemos imortais. Porque não experimentaremos a segunda morte. Não teremos que aguardar em sepultura. Já seremos automaticamente revestidos. Versículo 54. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade. Por que ele falou se estiver no futuro? Porque ainda não tinha acontecido a vinda de Jesus. E quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Sendo que nós não passamos por isso. Essa profecia, abençoada, se cumpriu. Vamos ver, versículo 55 agora, de 1 Coríntios. A morte foi tragada pela vitória. Isaías 25:8, referência. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Está lá em Oséias capítulo 13, versículo 14. E agora, abençoados, nós, hoje, estamos livres da morte, livres do pecado e livres do acusador, a lei, a Torá, o diabo. Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja que maravilha, abençoados. Que lindo essa palavra. Que lindo essa passagem. A volta do Senhor. E hoje vivemos no reino de Deus. Já somos imortais. Isso significa que não estaremos mais dispostos à segunda morte. E viveremos com Ele eternamente. Agora, o que separa hoje a nossa vida terrena aqui da nossa vida espiritual é um segundo. Todos nós, de certa forma, estamos a um segundo desta vida, nesta terra. E quando essa habitação terrena cair, herdaremos o que do Senhor? Um edifício. E bobo é quem espera esse um segundo. Não precisamos esperar, porque vai acontecer. Bobo é quem espera. Eu já tomei posse dessa palavra. Por isso que eu já digo que eu estou imortalizado
porque a palavra me dá esse direito. Por isso, aqueles que são da graça são salvos na mente. Porque não estamos esperando por tempo. Sabemos que o tempo vai se cumprir, de uma forma ou de outra. Quanto aqueles que estão em condenação eterna, eles estão sendo atormentados dia e noite, esperando uma volta de Jesus que nunca vai acontecer. Vivem com medo, estão sob o domínio de um pecado que não existe, vivem dominados por um diabo que não existe e esperam um Senhor que nunca vai voltar. Isso é condenação e morte. Mas o Senhor hoje abriu um momento da revelação para seus filhos em grande escala. Por isso, hoje, eu vejo muitos recebendo essa revelação e estão reinando com o Senhor em seu reino. E assim, chegamos ao final dessa gloriosa mensagem. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam essa mensagem, volte de novo. E eu tenho a certeza que Deus vai iluminar os olhos de vocês, para que vocês entrem numa vida gloriosa, como é a graça, que é o convite de Deus para viver essa vida gloriosa. Ok, abençoados? Graça e paz, e até a próxima mensagem. If I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole